Eu falava em 2024 que a estreia do Garro foi contra o Vitória no Corinthians 2, Vitória 1. Pra mim, aquela é a estreia do Garro. Ele faz 2x1 ou 3x2 foi o jogo. Eu acho que foi 3x2 que o Giovani faz um gol no finalzinho, que o Corinthians estava naquela fase Sim. desesperadora. E eu falo pra todo mundo que a estreia do Garro foi naquele dia. Ele tinha feito aquele gol contra o Palmeiras de falta, que o Everton vacilou, mas até ali o Garro era muito criticado, diziam que nem o Neto falou, pica-couve, e a torcida do Corinthians criticava muito ele. Tô fazendo isso para falar sobre o Vitinho, não que os dois sejam, não que necessariamente vá acontecer com o Vitinho o que aconteceu com o Garro. Eu espero que sim, que eu quero que os caras do Corinthians joguem bem. Mas para mim ontem foi a estreia do Vitinho. Ele fez o gol, ele tirou um peso. Não estou dizendo que o Vitinho é um craque, não é isso. Estou dizendo só que o Corinthians precisa de jogadores. E o Vitinho é um cara que veste a 11 no Corinthians. Então, né, nos antigamente, do 1 a 11 era o titular. E o Vitinho pode ser um cara importante. Eu vou começar com o Davi, porque eu estou vendo que o Matheus já não concorda com bolhufas nenhuma do que eu estou dizendo. Vou perguntar o seguinte, Davi, a importância desse gol para o Vitinho, para que o Corinthians ganhe, ganhe uma contratação, entre aspas. Você acha que ontem o Corinthians ganhou um reforço com o gol do Vitinho? Cara, é o que a gente tá falando de confiança, né? Eu acho que o Vitinho, ele tinha alguns lapsos de bons momentos, às vezes ele tentava forçar uns lances que não precisava. Eu acho que o gol traz confiança e um pouco mais de tranquilidade para ele. Eu acho que ele se cobrava muito disso. Em relação ao que você falou de estrear, eu lembro de um grande lance, acho que no jogo contra o Atlético Paranaense na ida da Copa do Brasil. Né? O gol do Guinegão é um lançamento dele, que Ele começa no inverte a lançamento bola. dele. Isso, pro Mateuzinho, né? Então ali, tipo, ali eu falei assim, nossa, agora o Vitinho vai. E não ia, né? Ele tava indo meio que na base de solavanco, fazia um jogo bom, um jogo ruim, um lance bom, um lance ruim em seguida. Às vezes ele forçava demais alguma coisa, mas eu entendo que pro jogador é muito complicado também, né? Não fazer gol. Ele que sempre não é que é um goleador, mas sempre teve os gols dele, né? Principalmente nessa bola, um chute forte, essa bola, tipo, uma bola de fora da área. Se não me engano, ele quase fez o gol contra o São Paulo, que eles tomam a bola na trave, que aí no rebote o Yuri faz o Isso. gol, né? E quase fez Então, um gol também contra o Rio, contra o Velo Clube, se eu não me engano, que ele chuta na gaveta, o goleiro defende. E contra o depois ele Velo. chuta, a bola bate na trave e o Roberto faz o gol, né? Então, ele tem alguns momentos, né? Então, acho que ele precisava do gol para dar essa confiança para ele, né? Dessa tranquilidade. Acho que ele estava forçando muito alguns momentos. Agora, acho que agora que ele tem um pouco mais de espaço também, né? Com a saída do Yuri, talvez ele faz o gol e ganha um pouco de moral também e ajuda bastante aí essa reta final de Paulista, Campeonato Brasileiro, que tá tudo encavalado mesmo, né? Então acho que é uma opção importante, já que a gente trouxe um ponta mais fumaça, né? Mas um outro ponta, que é o Caio César lá, que já machucou também logo no começo, deve voltar logo. Mas aí é bom a gente ter essas opções, porque a gente tava com um time que não tinha nenhum ponto. A gente jogava com o Bidon, uns volantes, o Carrilho jogava um pouco mais pela direita ali, mas não é aquele jogador de ponta a ponta mesmo, né? Então, a gente tendo um Vitinho caindo pela esquerda e tendo a opção também do Caio César pela direita ajuda bastante, até pra gente mudar o jeito de jogar, né? Em algum momento. Tipo, ó, não tá dando certo o Yuri Memphis. Pô, troca, abre o Yuri, abre o Memphis, joga um numa ponta, joga um Caio César numa ponta ou o Vitinho na outra ponta. Então acho importante para dar confiança pro Vitinho aí, para essa sequência aí do ano, já começar com um gol e um gol importante, né? Além de ser um gol bonito, é um gol que garantiu a classificação. Matheus, eu vou te fazer a mesma pergunta em relação ao Vitinho e colocar na pergunta também. Eu vi outro dia uma postagem do André Volante, da TV Uhum. Corinthians, isso, em que pergunta, não sei se vocês devem ter visto isso aí também. Pergunta assim pra ele, que é do elenco do Corinthians, né? Ah, mais habilidoso, líder, não sei o que lá, finalizador, ele fala Vitinho. É, e eu queria saber de você se você acha, que nem eu acho, que o Corinthians ganhou um reforço ontem com o gol do Vitinho. E fale à vontade sobre o Vitinho. Cara, assim, eu não concordo com o André, né? Que o Vitinho talvez seja uma referência de finalização, né? Eu não acho, não vejo isso. O Vitinho tem uma temporada muito goleadora pelo Flamengo, acho que ali 2021, 2022, enfim. Que é a temporada que ele mais faz gols, que ele faz 14 gols, se não me engano. Né? Então ele nunca foi esse referencial técnico na finalização. Ele tem outras valências, outras habilidades, né? Mas nunca foi a finalização o maior feitio dele. Eu não acho que o Corinthians ganhou um reforço ontem, até porque eu já vi alguns momentos do Vitinho bons
anteriormente, né? Eu acho que o Vitinho, na minha visão, ele sempre estava entrando para ajudar o Corinthians, né? Ele não mudava substancialmente o Corinthians na partida. Se o Corinthians estava mal, o Vitinho entrava e o Vitinho pegava a bola, botava debaixo do braço e resolvia. Não. Mas eu sempre via uma melhora do Corinthians quando ele entrava, né? Isso até dado o momento da temporada passada. Depois ele acabou perdendo bastante espaço, né? Além de ser reserva, entrava pouco, né? Não entrava muitos minutos, ele jogava 15 minutos, jogava 10 minutos, né? E esse começo de ano, para mim, dele não está sendo bom, né? Apesar do gol ontem, eu não vejo esse bom começo de ano dele. Mas eu acho que, até dado o momento da temporada passada, principalmente quando ele ganhou um pouquinho da titularidade, pelas lesões que teve ali no elenco do Corinthians, ele estava ajudando sim, na minha visão, estava contribuindo. Mas não vejo esse tom finalizador dele, igual o André falou. Tem outra situação do Vitinho, que enquanto você estava falando eu lembrei agora. Ele bateu 2 pênaltis complicados pelo Corinthians. Ele bateu um pênalti contra o Cruzeiro, que se perde acaba, que é um pênalti anterior ao do Gabigol. E ele bateu um pênalti ontem quando estava 2-0 para 2-0. Não, estava 1-0 para a Portuguesa, que era o pênalti que o Garro tinha perdido. Então também é um pênalti complicado, que o time está atrás, porra, se perder aqui vai abrir 2. Então eu acho que o Vitinho pode ser um cara útil para o elenco nessas situações. Então, quando eu digo do reforço, é mais porque eu acho que ele estava com moral, com autoestima muito baixa. Entendeu? Muito baixa. E você viu como a comemoração dos jogadores ontem, obviamente que ela foi uma comemoração de alívio pelo empate e a possibilidade de classificação, mas ela passou ali também a ser ela me passou um sentido de uma comemoração pro Vitinho. Entendeu? O Vitinho deve ser um cara muito bem quisto dentro do grupo e os caras queriam que ele fizesse um gol. Sim. Então é mais ou menos por isso que eu coloquei aí o Vitinho.